Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho, fatores que contribuíram para que as instituições de ensino superior privadas brasileiras se distanciassem do seu ponto de equilíbrio financeiro. Um estudo baseado em dados do Censo da Educação Superior de 2018 a 2020. Conosco está o seu autor, o professor mestre Márcio Alexandre Freire, e a sua pesquisa foi orientada pelo professor Dr. Marco Antônio Pinheiro da Silveira, do PPGA da USCS. Então, Márcio, obrigado pelo seu tempo e parabéns pelo teu trabalho aí. Obrigado, é um prazer estar aqui e vamos explorar um pouquinho o nosso trabalho. E até para as pessoas conhecerem um pouquinho do Márcio e o motivo dele escolher esse tema, né? O Márcio ele possui graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Universidade de Cidade de São Paulo, com MBA em Gestão e Inteligência de Negócios pela FIAP, e cursos de formação em Processos de Gestão de Instituições de Ensino. Atualmente, ele é Head de Ofertas Comerciais de Sistemas Educacionais na TOTS, que é líder do segmento. Ele tem experiência na área de Ciência da Computação, Gestão Educacional, ERP, Indicadores de Gestão e BI, especializando em Análise e Ciência de Dados. Então, acho que tem tudo a ver com esse tema que você está estudando. Mas você pode dizer assim, olha, a pergunta é, você chegou na USCS com esse problema de realidade já para estudar, ou você chegou lá e o Marco falou, o que você faz da vida? Vamos pensar em alguma coisa e chegou nisso? Na realidade, eu já cheguei na USCS com o problema de pesquisa pronto. Na realidade, a gente adaptou um pouco. Eu queria ter um maior embasamento científico em percepções que eu profissionalmente eu tinha analisando o mercado educacional. A gente estava justamente no período de pandemia, existia muito aquela percepção de que os alunos desistiram, abandonaram as instituições, que as instituições estavam fechando, quebrando, a migração para o EAD e tudo mais. Uhum. E eu já vim com a ideia de fazer uma pesquisa, só que no início lá, quando a gente fez a defesa do primeiro projeto, era na visão pandêmica, né? Tá. O que aconteceu com o ensino superior na pandemia. E sempre analisando os microdados, o gosto pela ciência de dados, a análise dos microdados fornecidos pelo Ministério da Educação todo mês de outubro e setembro, referentes ao ano anterior. E a gente foi adaptando a nossa ideia, fomos conversando, fomos adaptando o trabalho para o mundo da academia. Como eu comentei, eu venho com uma visão de mercado, de negócio, e adaptamos para o mundo da academia, né, que é o objetivo maior. E nesse problema de pesquisa, a gente chegou nessa questão de quais fatores que fazem com que uma instituição, ou fizeram, né, com que uma instituição, né, nesse período do trabalho, saíssem do lucro ou no prejuízo. Ponto de equilíbrio, na realidade, no final das contas, é isso. Nós investigamos isso entre os vários fatores. Agora, você lembrou muito meu orientador, que uma vez eu estava com uma dúvida de metodologia para ele, e a resposta dele foi tão assim, fora da caixinha, ele falou assim, não, primeiro você acha, depois você procura. Porque me parece que você, esse feeling que eles estavam mudando, você já tinha, você só não sabia como... O professor Marco, é até interessante que o professor Marco, ele falava muito isso, Marco, você já tem a resposta, a gente só tem que chegar no porquê, no como, no porquê, você já sabe a resposta. A tua atuação profissional já te indica isso, você só não sabe como provar, né? E aí você conseguiu provar usando uma base de dados bastante grande, porque eu vi aqui que trabalhou com 1.450 mantenedoras em 2018, 1.482 em 2019 e 1.376 em 220. Que daria 93,9% do mercado, segundo os dados do INEP, né? E isso é teu dia a dia? Você trabalha com isso no dia a dia ou assim, você foi procurar isso aí para... Não, a gente trabalha, pelo menos eu trabalho com estes microdados já no meu dia a dia. Eu me apaixonei por esses cenários de microdados. Até para explicar para o público em geral o que são microdados, né? Isso são dados fornecidos pela
Receita Federal, pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Educação, em várias frentes de atuação. É como se fosse um censo. Sim. Então, cada ano é liberado até 2020, depois com o advento da LGPD, isso foi alterado, tá? Mas até um período do meu trabalho, a gente analisava, recebia o registro individualizado de cada estudante de graduação do país. Despersonalizado. Eu não conseguia identificar com 100% de certeza que o Arquimedes era o registro 20.590. Não, eu não tinha essa condição. Mas a gente sabia a situação de cada estudante no Brasil. E, consequentemente, de cada mantenedora / faculdade. Cada mantenedora, cada faculdade. Bom, então, assim, acho que a primeira resposta de uma pergunta que Só eu para faria... saber, cada arquivo do censo, na época, vinha com 11 milhões e meio de registros. O seu computador deve ser bem fraquinho, né? Para trabalhar com tanto dado assim. Não, em alguns casos a gente ficou usando ferramentas, né, de script, de extração, de conversão. Algumas vezes ficou rodando à noite, mas não tem problema. Que bom. A conta já estava paga. Então, mas aí que veio a questão, né, que eu estava falando, por que ele terminou em 2020 se a pandemia seguiu até 21? Então tem a ver com a lei. A LGPD, quando o Ministério da Educação, o INEP, adotou algumas práticas de LGPD, alguns dados foram omitidos. E eu só consegui dados financeiros, porque até 2020 os dados financeiros vinham, lembrando que 2020 foi entregue em 2022. Tá. Houve um atraso por causa da pandemia na liberação dos dados do censo, e mesmo 2020, com os dados, não tendo os dados de financeiro das instituições de ensino, eu aproveitei uma visita minha em Brasília e fui lá na sala segura do INEP, que é totalmente disponível para pesquisadores, tem que se inscrever, tem que enviar o projeto, carta da instituição, e você entra no laboratório do INEP e tem acesso à base de dados completa, full, para fazer a sua pesquisa. Você pirou lá, né? Imagino você entrando na Capela Sistina, deve ser a mesma sensação, né? Nossa. Não, pior que não, a gente imagina, né, essas coisas. Me colocaram num cubículo com uma mesa. Aquele computador, você não pode entrar com nenhum equipamento eletrônico. Só no braço. Nem celular, eles te fornecem um lápis e um papel. Puxa! Você, o computador e a ferramenta de extração da base de dados. Se você já não sabe usar o recurso computacional que te é fornecido, aí você não consegue navegar. Faz cara de paisagem, mas não era o seu caso, né? Não, porque eu tive que fazer um curso da ferramenta de extração, eu já levei os scripts prontos lá para Brasília. Ou seja, os seus dados foram os mais atuais possíveis dentro das condições dadas, né? Dentro daquele período de tempo. Eu recentemente publiquei em meu LinkedIn, depois quem quiser seguir um artigo de atualização já com os dados do censo desse ano, né, do que foram publicados em outubro do ano passado, com a referente a 2022, já atualizando meus números, tá? E confirmando algumas suspeitas que a gente já tinha no trabalho. Então vamos para lá. É claro que você vai falar de 1000 informações que você pode ter tirado aí para fazer elas conversarem, para provar a tua hipótese, né? O que você tirou, o que você extraiu que fala, é isso mesmo, teve menos alunos se inscrevendo, a galera migrou para o EAD, a escola fechou porque faltou dinheiro. O que você queria saber, na verdade, e que provou? Na realidade, eu queria mostrar que as instituições de pequeno porte, elas têm que mudar o viés da linha de custo delas se elas quiserem competir no mercado com as grandes. Hoje a gente tem uma divisão no mercado educacional muito grande. A gente tem 8 grandes grupos educacionais no país, de ensino superior, e até pela atualização que eu fiz, estes grupos educacionais dominam quase 60% das matrículas no país. E se você olhar só com a fatia do EAD, é 80 e poucos por cento, 81% das matrículas em EAD no país pertencem a 8 grupos. É uma coisa absurda de concentração de mercado. Obviamente, um mercado altamente concentrado, este grupo que concentra, ele consegue aplicar os fatores de volume, custo e lucro
muito melhor do que as instituições de menor porte. Ok? Estou falando que um grande grupo que tem 500 mil alunos, ela dilui o custo de quantidade de docentes, que é a mesma quantidade de docentes que uma instituição com 10 mil alunos. Aí vem a batalha das mensalidades, que a gente tem visto nas instituições. Por isso que uma instituição de grande porte, de um grande grupo consolidador, consegue praticar uma mensalidade média, vocês podem depois procurar no trabalho, que beira R$ 500, como está no trabalho. Hoje, no EAD, você vê cursos por R$ 99 num ticket médio. É impraticável esse custo para uma instituição de maior porte. Sim. Então, eu já vim com esta pergunta. Eu já tinha a percepção da resposta. E aí, com as orientações, a gente formatou ferramentas e metodologias para comprovar ou para refutar algumas das hipóteses. Ou seja, mas assim, a tua preocupação era financeira, né? Eu não quero saber se esse curso oferecido a 99 é bom ou não é. Não. Que normalmente você sabe que não é. Fundamentalmente era o ponto de equilíbrio, ou seja, a receita da instituição equilibra com os gastos da instituição, e aí fazendo as fatias e as quebras de acordo com isso. E você pode nominar esses 8 grupos que você falou que domina ou não? Você ia colocar instituição 1, instituição 2, um dado sigiloso? Como são públicas, todas elas são públicas, né? Tem ações em bolsa de valores, então os dados financeiros delas são públicos. Tá, então você pode a gente tem como grandes grupos, né? Hoje, né? Já atualizando, Sim. A gente tem a Vitro, que é a consolidação da Unicesumar com a Uniaselv, com mais de 1 milhão de alunos, 99% em EAD. E depois vem na sequência, aí eu não vou lembrar a sequência exata, mas aí você tem a Cogna, que é o nome da Croton, né? Edux, que é Estácio, e Anima, Cruzeiro do Sul Educacional, Ser Educacional, Unip, Uninove, são os 8 grandes grupos que consolidam o mercado brasileiro de educação, e todos eles têm fatos relevantes publicados no mercado. Agora, parece que EAD é caminho sem volta, né? E a pandemia meio que deu um empurrão, A né? pandemia simplesmente fez aquele papel de dar o pontapé na beira do abismo, assim, ó. Sim. Não tem volta mais o EAD no mercado. Mas assim, é claro que talvez nem fosse seu objetivo. Você acha que aquelas instituições que ainda insistem no presencial, elas não vão fazer justamente o presencial como um diferencial? Tipo, eu acho o EAD bom, mas eu não me adapto. Eu quero lá o professor pegando a minha mão, mostrando, falando. E me parece que essa aula GLS, né, giz, lousa e saliva, de antigamente, old school, me parece que para algumas pessoas funciona muito mais do que EAD, né? Funciona, e ainda vamos perdurar o presencial, e eu acho que nunca vai terminar, nunca vai encerrar o presencial. Até porque já existem movimentos do Ministério da Educação, em conjunto com o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, de que determinadas áreas de conhecimento não sejam homologadas para EAD. Medicina é um caso, direito é outro. Embora alguns cursos de direito já tenham tido a liberação do Ministério da Educação. O segredo do negócio das instituições para o presencial se chama nicho. Elas vão ter que ser altamente nichadas, altamente referência naquele ensino, naquela área de negócio. Houve, recentemente, até o Ministério da Educação publicou isso, que, por exemplo, para as áreas de formação de professores, não será mais permitido EAD. Mas, Gonzalo, então, o que eu acho que é meio que um tiro no pé, né? Porque você já está você não tem incentivo nenhum para ser professor. Ser professor, hoje em dia, é meio que, puxa, você pode fazer coisa melhor, né? E não vai poder fazer EAD, tem que ser presencial. E o cara, então, eu não vou fazer, aí não vai ter professor lá na frente, né? Eu não sei, me parece que... Assim, é um dilema. Não tem outra forma de dizer. Eu acho que isso pode ser até um objeto de estudo, até para quem estiver nos assistindo, né? O pessoal, principalmente do PPG-Com, do PPGE, do PPGA, né? O que seria o impacto? Porque me parece que vai faltar mudança. professor no futuro, né? Estão dizendo, Vai né? faltar professor? Ou vai virar tudo um facilitador
produtor, né? Exato. E o que acaba acontecendo é que a mercantilização do ensino, não Sim. tem outro nome, houve uma pasteurização do conteúdo. Então isso, os grandes grupos, eles não vão individualizar o atendimento de um aluno, de uma necessidade. O negócio eles já têm na conta a quantidade da evasão contra a quantidade de matriculados. O que eles precisam é girar a roda. Já é diferente de uma instituição de menor porte que preza, ou deveria prezar, pela qualidade na formação. A evasão é uma grande dor, né? Tanto que era uma percepção minha que a evasão era uma dor financeira nas instituições. E era. E nenhum dos modelos estatísticos mostrou o fator evasão como Ou seja, o pessoal potencial. continua fazendo e pagando. Exatamente. E no fim pagou, passou. Então, aqui não era uma preocupação sua, né? Mas enfim. Não era, eu não avaliei a parte de ingressantes. Mas assim, me parece que o mercado acaba selecionando às vezes, né? Eu me lembro, eu sou da região do ABC, né? E eu lembro, na época que o Estadão vinha aqueles domingo, né? Que vinha lá, Precisa-se, né? E eu lembro que assim, não aceitamos pessoas formadas na Universidade X, que era aqui em Santo André, que mudou de nome. Porque era muito ruim, assim, você perdia a identidade. Eu tenho uma pessoa muito próxima da família que não foi no vestibular e passou, e fez. Mas ele só queria o diploma, entendeu? Assim, me parece que o mercado vai lá, você formou em AD Natal? Esquece, não vai rolar, né? Então, talvez seja isso. Existe um fenômeno no mercado, professor Arquimedes, que é a questão de vagas. A competição mercadológica pede isso. Uhum. Então, se a instituição ela tem mais vagas do que candidatos, obviamente, mercadologicamente, por questão de sobrevivência, ela não vai limitar os entrantes. Sim. Ela vai criar formas de equalizar o conhecimento desse entrante para que permita que ele acompanhe a aula. Uhum. Ela põe isso no custo dela. Business. Né? É business. Antigamente, logo no começo da minha carreira, em gestão educacional, profissionalmente falando, Sim. a gente tinha aquele lema que a gente ouvia nas escolas, principalmente, tá? Que era mais ou menos assim: educação não é negócio, escola não é empresa e aluno não é cliente. Hoje cortou-se todos esses nãos, já há muito tempo. Educação é negócio, escola é empresa e aluno é cliente. E é assim que funciona, né? E é assim que funciona o mundo. Agora, diga uma coisa, eu sei que você é um cara, você falou supermercado, né? Você é de mercado e que você teve alguma necessidade, né, de vir para a academia. Essa sua participação aí no PPGA, como mestre agora, tal, o que isso impactou como pessoa, profissionalmente? Você houve um ganho, assim, porque você não saiu da tua área de estudo, você continuou fazendo mesmo que, né? Enquanto eu faço isso, eu vou fazer o mestrado, né? O mundo não parou, né? Estava na pandemia também, né? Estava na pandemia, né? Mas, assim, você curtiu a experiência? Demais. Por quê? Porque é como eu comentei, a gente tem percepções. E ter a percepção sem ter ciência para fazer a comprovação da sua percepção ou até negar a tua percepção, como aconteceu, é isso que motivou a minha entrada no mestrado. Eu entender se aquilo que eu percebia fazendo uma planilha, fazendo um estudo, fazendo uma regressão, se aquilo se refletia usando metodologias formais de pesquisa. E deu certo. E deu certo. A banca foi sossegada, Márcio? Tanto a de quali quanto a defesa? Você manteve a mesma banca? Teve alguma contribuição legal? Porque a gente sabe que às vezes a banca ela pode te complicar, né? Você, não, muita coisa, faz isso. Ou ao contrário, isso é muito pouco, faça mais. Como é que foi a quali para você? A quali minha, eu acho que foi tranquila. Eu recebi feedbacks sensacionais na quali, me ajudaram até a mudar algumas linhas, simplificar. O meu trabalho seria gigantesco. Eu queria trabalhar com 5 anos de dados. Tolinho. Tolo, né? Foi bem assim, né? E aí a banca falou, não, Marcos, seu trabalho tá muito bom, mas vamos lá, menos. Menos. E a banca também me contribuiu. Eu passei por 2 qualificações, tá? Por quê? Uma pré, tipo ensaio. Tá.
e uma oficial, que foi a de qualificação. Sim. Na pré, o professor Minciotti, eu lembro até hoje, na minha pré-qualificação, ele deu uma contribuição valiosíssima. Márcio, foge desse tema pandemia. Você não tem os dados fechados da pandemia para atribuir que foi a pandemia ou não. E outra, você estará sugerindo que foi a pandemia que causou algo? É nexo causal. Não tem nexo direto. Então, o professor Minciotti, eu agradeço bastante, que ele fez eu cortar a pandemia do meu trabalho, simplificou bastante, eu fiquei só nos fatores de mercado mesmo. Nada como um reitor na banca, né? Exatamente, né? Feito isso, aí a gente fez a banca oficial. Também houveram contribuições, algumas alterações. No geral, eu acho que eu passei com alguma tranquilidade até. E na banca final, com os professores, foi uma banca diferente. Ah, você mudou? Né? Mudou totalmente a banca. Aliás, foi uma banca, a banca do trabalho mesmo. Eu vou lembrar depois os nomes dos professores, acho que tá aí no trabalho, né? A professora Luísa, o professor Marco, e um professor até de um dos grandes grupos, né, do mercado, e a contribuição deles foi sensacional. Assim, você via nitidamente que é ótimo quando se apresenta um trabalho e o professor que está na banca fala, cara, mas ficou faltando eu estudar aquilo, eu acho que eu iria por aquele caminho. Ou seja, você cria desmembramentos do seu trabalho. Isso eu gostei muito e foi muito prazeroso. Né? Quem trabalha com ciência de dados, sim, e análise de dados, sempre tem uma pergunta que não foi feita. É verdade. Só contribuindo aí, a sua banca foi a professora doutora Luísa Veras de Santos Guimarães, representando a USCS, e o professor doutor Emerson Antônio Macari, que é da Uninove. Então, cara, e agora, você tem alguma pergunta que eu não lhe fiz sobre o seu trabalho? Você fala, justo isso você não vai falar, que você acha que é a cereja do bolo, ou tá completo? Não, basicamente a conclusão que a gente chegou, né, do trabalho, foi justamente que um dos grandes fatores que influenciam isso, que é o custo, volume e lucro. Quem tem mais alunos está tendo mais vantagem, porque consegue ter um custo diluído muito menor do que uma pequena instituição, que a evasão não foi um fator relevante, que não apareceu como relevante, mas como relevante apareceram fatores como relação de quantidade de alunos por professor, quantidade de funcionários por aluno. Então, vários fatores que foram elencados no trabalho e que contribuíram para a gente chegar às conclusões que foram apresentadas. Eram informações basicamente quantitativas que você qualificou com a tua interpretação, né? É uma pesquisa, foi um método eminentemente quantitativo. Tá, e que a tua experiência de mercado... Eu não tive nenhum tipo de pesquisa qualitativa envolvida. Não teve entrevista, só nada. Dados, informações, arquivos emitidos pelos Ministérios da Educação e pelo INEP. Tá certo, quanto a fato não tem argumento, e você está na sua área de domínio, então para você foi realmente tranquilo, né, aparentemente, né? Não, aparentemente foi tranquilo. Claro, ninguém conta as horas de processamento e script de extração de dados. Não, assim, mas assim, nessa parte você dominava sossegado. Eu acho que talvez assim, uma parte que deve ser meio boring para você foi fazer revisão de literatura, ver gente que publicou a mesma assunto, né? Isso talvez essa você não... parte acho que incomoda todos os pesquisadores, né? Então, mas vocês do PPGA, principalmente, vocês adoram fazer aquela análise bibliométrica. Mas né? você eu acho que sabe, não sei se você já conhecia, mas eu acho que é bem legal, né? Isso, só que no meu caso, isso foi até surpreendente, eu quase não encontrei literatura que casasse com o meu alvo de trabalho. Tem novo, uma né? coisa aqui, uma coisa ali, um aspecto abordado aqui, outro ali, mas a minha ideia, o meu trabalho acabou sendo que meio, não é inédito, não existe nada inédito, né? Isso eu aprendi nas aulas de metodologia, mas assim, o uso da técnica aplicada ao problema, acho que foi bem inédito, assim. Porque você transita entre educação e administração com o olhar da análise de dados. Da ciência de dados. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul.
Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.